dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã, nesta série de reflexões que se chama Venham as Águas. Estamos meditando no Evangelho segundo João. Ontem, nós fizemos a nossa reflexão no capítulo 1, dos versículos 6 ao 13. E hoje nós vamos fazer dos versículos 14 a 16. E diz assim, então, a palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então, versículo 14 nos diz que o Verbo se fez carne. Quando Jesus nasceu como um bebê em uma manjedoura em Belém, ele sempre existira como Filho de Deus, com o Pai no céu. Mas agora ele escolheu vir ao mundo em corpo humano. Por isso, ele habitou entre nós. Não foi apenas uma aparição curta sobre a qual se poderia cometer um erro mal entendido. Deus, de fato, veio a este mundo e viveu como um homem entre os homens. A palavra habitou significa tabernaculou ou armou a sua tenda entre nós. Seu corpo foi a tenda na qual ele viveu entre os homens durante 33 anos. E diz, e vimos a sua glória. Na Bíblia, glória frequentemente significa uma esplêndida luz brilhante, vista quando Deus está presente. Também significa a perfeição e a excelência de Deus. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, ele ocultou a sua glória em um corpo de carne. Mas houve duas maneiras pelas quais a sua glória foi revelada. Primeiro, houve a sua glória moral. Com isso, queremos dizer que o esplendor da sua vinda e seu caráter são perfeitos. Não havia imperfeição ou defeito nele. Ele foi perfeito em todos os seus caminhos. Cada virtude foi manifestada na sua vida extraordinária, de extraordinária harmonia e equilíbrio. Depois houve o resplendor visível da sua glória que ocorreu no Monte da Transfiguração. Mateus 17, 1 e 2 nos fala disso. Naquela ocasião, Pedro, Tiago e João viram o rosto de Jesus brilhar como o sol e as suas vestes fulguravam com uma luz brilhante. Esses 3 discípulos receberam uma prévia do esplendor que o Senhor Jesus terá quando voltar à terra e reinar por 1000 anos. Quando João disse, vimos a sua glória, referia-se primeiramente, sem dúvida, à glória moral do Senhor Jesus. Ele e os outros discípulos contemplaram a maravilha de uma vida absolutamente perfeita vivida na terra. Mas é provável que João também esteja falando a respeito do episódio do Monte da Transfiguração. A glória, então, que os discípulos viram indicou-lhes que ele era
de fato o Filho de Deus. Jesus é o Filho unigênito do Pai, ou seja, o Filho único. Isto é, Cristo é o Filho único de Deus. Deus não tinha qualquer outro filho como ele. Em certo sentido, todos os verdadeiros crentes são filhos de Deus. Mas só Jesus é o Filho de Deus de uma forma específica. Como Filho de Deus, ele é igual a Deus. O Salvador de João estava cheio de graça e de verdade. Por um lado, cheio de bondade para com os outros, para com aqueles que estão inteiramente honestos e corretos. E nunca deu pretexto para o pecado ou aprovou o mal. Ser perfeitamente gracioso e ao mesmo tempo completamente justo é algo que somente Deus pode ser. João Batista, então, testemunha que Jesus era o Filho de Deus. Antes de o Senhor iniciar o seu ministério público, João já havia falado aos homens acerca dele. Quando Jesus entrou em cena, João disse: era este que eu estava descrevendo a vocês. Jesus veio depois de João no que diz respeito ao seu nascimento e também ao seu ministério. Ele nasceu 6 meses depois de João e se apresentou ao povo de Israel algum tempo após João estar pregando e batizando. Mas Jesus era anterior a João. Ele era maior do que João. Era digno de mais honra pela simples razão de que era anterior a João. Ele existia desde a eternidade. Ele era o Filho de Deus. E diz o versículo 16: todos os que creem no Senhor Jesus recebem suprimento de força espiritual da sua plenitude. A sua plenitude é tão grande que ele pode suprir cada um dos cristãos nesta terra, em todos os países, em todas as épocas. A expressão graça por graça provavelmente significa graça sobre graça, ou graça em profusão, ou seja, em abundância. Graça, favor imerecido. Aqui, graça também significa o favor misericordioso de Deus, distribuído em fartura àqueles que creem no nome de Jesus. Se tornam, então, seus filhos amados e recebem dele graça sobre graça, favor imerecido, e são supridos em todas as suas necessidades. Senhor Jesus, tu que és a própria personificação da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Que o Senhor estabeleça a sua tenda, a sua casa, em nossas vidas, em nossos corações e no coração de todos aqueles que ainda não abriram, não creram no nome de Jesus. Senhor, venha habitar em seus corações. Espírito Santo, só tu podes convencê-los do pecado, do juízo e da justiça. Nós te louvamos, porque tu és a nossa casa. Tu habitas em nós. Louvado e engrandecido seja o teu nome para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Venham as águas.